nós estamos de volta. Passou rapidinho o comercial, né? Nem notamos, né? Então nós estamos aqui com o Cláudio e com a Karen. Tudo bom, gente? Tudo bem. Vocês me trouxeram uma novidade, que é uma profissão que eu não conheço. Como é que é o nome mesmo? Food Stylist. Você podia explicar um pouquinho pra gente? Sim. O que é isso? Em inglês, Food Stylist é um estilista de alimentos. Na verdade, é um trabalho de trabalhar a estética dos alimentos. A gente até imagina você colocando uma roupinha no pepino, no abacaxi com uma sainha. Não é nada disso, Não né? é bem isso. É deixar o alimento bonito para fotografia e filmagem. Que é um trabalho especializado porque tem alimentos que não, por natureza, eles não têm essa característica de serem lindos, né? Uhum. Coloridos e tal. E quando a gente trabalha os alimentos um pouco mais pastosos, alimentos mais monocromáticos, é onde o estilista precisa trabalhar ele melhor ainda do que nos outros alimentos, né? Interessante, eu nunca tinha escutado falar nisso. É uma profissão bem conhecida e fora do país, muito usada. né? Fora do Brasil, mesmo no Brasil também. Mas aqui no Brasil a gente vê nas revistas e não se toca, né? Que alguém teve aquele trabalho de preparar, né? Às vezes você vê, por exemplo, em programas de televisão mesmo. E acho que nasceu assim, né? Não, cresceu assim, né? Programas de televisão de culinária, especificamente, tem uma parte que o prato final fica maravilhoso. Na verdade, você tem uma certa produção em cima de apresentação, né? Do prato. Que alguém e às vezes tem a Food Stylist que dá o retoque final para ser filmado ou fotografado. Entendi. Você trabalha há quanto tempo com fotografia de Olha, alimentos? eu venho do cinema. Eu venho do cinema. Você só está levando surpresa hoje. Hoje eu estou levando muita Então, surpresa. eu venho da área de cinema e, na verdade, nós estamos com o estúdio montado já há 2 anos e eu já estudei fotografia e tal, mas eu me dediquei ao cinema, né? Fazendo direção de comerciais para televisão. Nossa, que bacana. E aí, há 2 anos, a Karen teve uma febre altíssima e resolveu montar o seu estúdio de fotografia, no qual acabei sendo intimado, continuo no cinema também, mas... Continua no cinema. A fazer a parte da fotografia, né? Como que essa vertente pelos alimentos surgiu aí na sua vida? Na dele eu já sei, né? Foi por intimação, né? Mas melhor montar do que dormir na sala, né? Vocês são casal. Somos. É muitas surpresas para um dia só. A minha formação sempre foi publicitária, de agência e de produtora de comerciais de TV, coordenando comerciais de TV. E um dia, um comercial era uma série de comerciais para o Nordeste sobre arroz e feijão. E a gente convocou essas food stylists de São Paulo que iriam preparar esses comerciais, que eu também, na verdade, na época não sabia que existia essa profissão. A gente chamou essas meninas para fazer esse material. A partir daquele momento que eu vi aquele trabalho sendo feito por elas, eu fiquei apaixonada. Falei, é um trabalho gostoso de fazer, assim? É relaxante? Pra mim, não é tão relaxante, né? Porque você trabalha com muita precisão. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O alimento, desculpe interromper, o alimento ele tem um tempo para você fotografar. Então existe toda uma pré que ela tem que fazer, que eu tenho que fazer antes do prato final. Entendi. Então não é tão relaxante assim. Entendi. Né? Que a gente vive sempre numa pressão tão grande, né? A publicidade, ela E alimento não fala, né? Não fala. Não fala, fica lá quietinho na boa. Não fala, mas ele vai desmoronando, né? Ele vai caindo. ele vai caindo, né? Então você tem que manter ele vivo, né? Você tem que fazer uma UTI Então tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. E há uns 10 anos, quando aconteceu esse fato, eu comecei a me interessar, a procurar saber e me especializar na área. E saí da produtora e atendi muitos estúdios fotográficos e atendo até hoje produtoras de comerciais também. E vendo essa necessidade no mercado de Curitiba de ter um estúdio específico para alimento, que isso traz benefícios grandes para os nossos clientes. A gente basicamente trabalha com a área de publicidade e empresas de design, então a gente traz essa expertise
direto para o cliente, porque ela é constante. Quando você exercita um trabalho muito diariamente, você consegue trazer muito benefício para o cliente, porque você vai vir com material novo, com pesquisa nova, com objetos que a gente traz, que a gente tem de acervo, que são específicos para isso e que são diferentes do que tem no mercado. Então com o estúdio, a gente pretende não só ser fornecedor, como também ser um consultor do que está na moda dentro da tendência, porque as fotos também têm tendência, assim como a roupa tem, claro, é muito mais rápida a moda, enfim, mas a publicidade também tem tendências, as fotos também têm tendências, né? A gente tem que pensar nisso a um médio prazo, porque o cliente às vezes fica com esse material em embalagens, em anúncios, e ele quer um material que dure um certo tempo, que não fique fora de moda. Então, com isso, esse exercício nosso específico dentro da área de alimento, ele traz esse benefício para todos, né? Essa segurança de que o cliente que nos contrata vai estar sendo atendido de uma forma moderna e com eficiência. Porque a gente até come primeiro com os olhos, né? Às vezes você vê uma foto assim na revista e fala, nossa, que vontade de comer, né? Que dá, não é? Claro, porque na verdade é assim, né? Você tem... num restaurante, independente da bela apresentação que um chefe cria em cima de um prato, porque ele faz trabalhos maravilhosos, os chefes, né? Onde um dos pontos altos também daquele prato é a degustação, né? É você comer e gostar. O foco final é esse. O nosso é um pouquinho distinto, independente de toda a apresentação que você tem que fazer, existe o lado de visão publicitária, técnica para fotografar e para filmar o alimento, e ele não tem a degustação. Então você tem que passar uma sensação de vontade, de comer aquele prato, né? Aquela comida que está no prato. Com o único sentido que seria a visão, né? Quando você está comendo, você tem o paladar, você tem o olfato. O olfato, claro. E essa diferença. E o food stylist não faz só a comida em si. Eu preparo o ambiente para que você se remeta a uma emoção que você tinha quando você comeu o bolo da vovó, que tinha aquele cheiro, aquele café da manhã que você acordava e sua mãe fazia quando você era criança. A gente tenta transferir isso para a foto. Esse é um dos maiores desafios que você tem, fotografando e fazendo, preparando? Eu acho que quando uma foto, qualquer material, passa um sentimento ou uma sensação agradável, ele tem muito mais impacto. Quando ele mexe com o teu emocional, com o teu sentido, ou te lembra de um cheiro, ou te lembra de uma época... Tem até algumas fotos, né, você aí de casa sabe, né, que a gente vê as fotos assim, tem aquela fumacinha saindo, você quase sente o cheiro, assim, daquele bolo de fubá, né? Exatamente. Bolinho de chuva. Esse é o intuito. A memória da gente vai lá pra vovó, né? Remeter a isso. Isso é uma coisa complexa, enfim, de fazer, que você aprende com muito exercício, na verdade. Teve algum trabalho, assim, que foi muito difícil para você produzir, para você fotografar, que vocês lembram, assim? Para mim, o desafio maior é fazer uma lasanha, por exemplo. Que a lasanha, você imagina, você corta a lasanha e ela, quando você come em casa, ela desmonta. Imagine a embalagem que você tem que fazer para um cliente grande, que vai para uma embalagem de um supermercado, que o cliente tem que olhar e tem que escolher essa ao invés das outras da concorrência. Então, como você vai deixar isso plasticamente bonito? É um trabalho de construção, de montagem, camada por camada. Nem sempre você usa coisas comestíveis, nem tudo ali, as tractanas, às vezes tem que trabalhar com isopor, enfim, montar camadas para depois trabalhar uma a uma. Você muda a textura de molho, você dá mais brilho no queijo, né? O queijo. Sabe, eu nunca tinha pensado nisso. O próprio alimento, ela tem que trabalhar o alimento em si de uma maneira a que ele tenha um certo tempo, que ele resista a um certo tempo. Por exemplo, você vai fazer um sorvete. Então, existe toda uma técnica que ela tem para preparar o sorvete, que não é um sorvete necessariamente de verdade. Mas ele tem que ter exatamente o aspecto. A aparência verdadeira. Tudo. Mas é que se você coloca um sorvete de verdade, melhor que você faça a iluminação, você tem a tendência é essa. A menos que você trabalhe num lugar extremamente refrigerado, claro, bem refrigerado e tudo mais. Mas vamos partir do princípio que isso não é o dia a dia.
entende? Então, o alimento tem essa coisa que eu estava te dizendo do tempo dele. Time, né? E existem alguns produtos que realmente eles são complicados, porque quando ela resolve de um lado, eu tenho que ver como é que eu vou resolver do outro. Porque por mais pré-iluminação que você faça num produto, às vezes tem uma surpresa. Por exemplo, o cliente está acompanhando e ele quer que o queijo caia. Que derreta. Aí eu quero que fique derretendo. E aí você tem que fazer o queijo derretendo, mas aí deu um probleminha de ajuste de luz. Então você tem que estar extremamente concentrado. Então a dificuldade ela é muito grande mesmo. Então não é um trabalho que pode dar dificuldade. Você tem que estar... Você não fica tenso, mas você fica preocupado, senão você tem que fazer tudo de novo. Começar o prato todo de novo. Tem algumas fotos de alguns trabalhos? Você trouxe algumas fotos? A gente tem o nosso site, né? E eu acho que deve ser mostrar. Eu acho que já demos para o pessoal aí ali, ó, tá ali no visor ali. Isso. Esse é um macarrão. Então, macarrão, lá no fundo você tem a carne, tem os molhos. Ali, por exemplo, você vê, tem a ambientação, assim, o que você quer passar, que horas está acontecendo isso. O peixe, por exemplo, é um trabalho difícil também. O que é isso, hein? É um salmão. O cozimento ele tem que ser diferente do ponto normal de quando você come, né? Para que ele mantenha formato, para que ele... nessa hora. E aí entra uma série de informações, como por exemplo a louça que você usa, o tudo, tipo né? de Detalhes, fundo. né? Então tem uma direção de arte em cima desse trabalho, né? O chocolate a gente tem que trabalhar. Chocolate, pegou no ponto fraco. Então, a textura do chocolate é uma coisa complexa, a gente mistura outros produtos para que ele chegue numa densidade interessante. Então, dificilmente você consegue trabalhar o alimento puro, Ai, cerejas? Frutas vermelhas. Ai. Que doce é esse? Que era aquele? Essas são fotos editoriais que foram feitas por uma revista, que daí entra uma receita que existia, a gente desenvolve visualmente a imagem, né? Isso é um creme de açaí, que na verdade para você ter esse trabalho de textura das ondas, é uma coisa que também é trabalhado, então aí entra essas técnicas que a gente usa para deixar cremoso, para conseguir esses volumes que na foto valorizam. Eu tô vendo ali dentro, todo mundo babando ali dentro, olha só que coisa, tô vendo o pessoal assim, ó. Mas a gente também babava. Eu tô babando também, mas é que eu não posso mostrar a baba, tem que ficar quietinha aqui. Mas você veja, aí você tem aquela coisa do frescor, né, daquela foto anterior, e aí entra, por exemplo, a iluminação que você tem que fazer na parte técnica da fotografia, uma iluminação que ele remeta a essa coisa de frescor, ou um dia bonito. Então, na verdade, você está passando uma sensação ali, né? O resultado de um trabalho bem feito é casado luz e produção. Eu, sem uma boa luz, não apareço e vice-versa, né? Esse é um cliente que trabalha com congelados e você abre o produto, ele não tem esse aspecto. Então, eu tenho que reconstituir o produto todo. Então, tem muitos casos que vem o produto para a gente, eu tenho que abrir, olhar como ele seria fresco e criá-lo novamente. Entendi. Não posso Quanto tempo leva uma produção de um produto desse? Um dia para uma foto, pelo menos. Claro que tem a prévia de fazer essa pesquisa toda, né? Você tem a prévia, né? Dependendo da dificuldade do alimento, o cliente manda o alimento, ela faz todos os testes em cima para ver o resultado, se existe alguma dificuldade ou não. A partir do momento em que se encontra o ponto do alimento, a agência, o estúdio de design e o cliente vê que aquele produto pode ser fotografado assim, que está dentro também da realidade que é o produto dele, aí sim, aí a gente vai para o clique final, né? Tem algum profissional que vocês admirem nessa área que vocês... Tem alguns profissionais muito bons, os australianos são profissionais fantásticos. A Austrália está muito inovadora nessa questão de foto de alimento.
Eles criaram um conceito diferente do que existia aqui. A gente segue muito essas pessoas de fora, que são as que estão na tendência à frente, como eu havia falado anteriormente, para que a gente possa dar para o cliente sempre novidades, né? Entendi. Tem alguma literatura que vocês indicariam para a gente? Eu, assim, de fácil acesso, que eu acho interessante, a Rita Lobo é uma culinarista que tem um programa de TV e ela, no final de cada programa, ela faz a foto. Então, ela rapidamente mostra o espectro do nosso mundo, né? Rapidamente ela tem o fotógrafo, ela monta e ali ela sempre fotografa o alimento. Ela tem livros incríveis e a Dona Rei, que é uma fotógrafa australiana que também tem um programa, tem blogs, tem site. Ela também trabalha nessa cozinha e ela trabalha essa linguagem também de foto de comida para fotografia. Ô, Cláudio, conta pra gente o que fotografia representa para você. Eu não sei, eu acho que o que tem de interessante, sabe, como em qualquer produção, na tua, em qualquer produção que a gente faz, o que tem interessante é o resultado imediato que ele causa, o impacto imediato. Eu acho que essas profissões que você tem o impacto imediato do que você executa e quando você olha e diz, mandei bem, isso dá uma satisfação tão grande, né? Em muitas áreas, mas em algumas áreas você tem uma carência de espera tempo, né? Do resultado, não é verdade? Feedback, né? E o nosso ele é meio imediato, porque a partir do momento que o cliente que está acompanhando olha, sai satisfeito, a agência sai satisfeita, quer dizer, a tua resposta já está ali. É verdade. E isso eu vou te dizer para todo fotógrafo, né? Seja ele de alimento, de moda, portrait, então qualquer fotógrafo, né? Que ele imediatamente ele tem essa resposta, significa isso, essa coisa de você ter o resultado na hora, sabe? Isso eu acho muito importante, além de ser uma coisa que já me acompanha desde o cinema até a fotografia, que me acompanha toda a minha vida. Tem algum fotógrafo que você admira? Não, tem muitos fotógrafos específicos, eu iria mais para a linha australiana, tem ingleses, tem muitos fotógrafos maravilhosos dedicados especificamente a alimentos assim, mas a gente está tentando, na medida do possível, fazer com que o nosso estúdio ele fique bem focado na alimentação. E a gente está se especializando nisso, sabe? Fotógrafos tem muitos. Aqui no Brasil, né? Curitiba também tem. Tem, né? E o que mais te motiva na fotografia? O que mais me motiva na fotografia... Talvez isso que você falou do resultado imediato? É o resultado, porque na verdade é o seguinte, né? O lado financeiro, em qualquer produção, em qualquer trabalho, ou você, se não está satisfeito, você vai buscar outra função, outra área. A partir do momento que este não é o principal fator, até porque ele já está resolvido, é o resultado, é isso que eu estou te dizendo. Para mim, é o resultado do que eu estou fazendo. E como você está concebendo, porque pode não parecer, a fotografia de alimento, ela não é uma coisa tão simples como, às vezes tem pessoas que às vezes pedem assim, mas custa tanto, mas você sabe tudo que eu tenho que fazer para chegar numa foto de carne que não fique marrom no final, lá no outdoor, ou ficar no banner, que fica marrom e a pessoa vai passar e vai ver o teu produto e vai dizer, não está me dando vontade de nada. Então, quando você consegue realmente realizar um material bonito e ver depois ele publicado de uma maneira bonita, assim, que toda agência cuida disso, né? Não tem. E isto é uma satisfação imensa, né? Evidentemente que no estúdio, por exemplo, a gente desenvolve até o equipamento nosso, ele é configurado para o tipo de foto que a gente faz. Porque o estúdio que tem uma diversificação grande de clientes, de várias áreas, evidentemente que ele tem que ter um volume de equipamentos totalmente diferentes, né? No nosso caso, ele é específico para o tipo de trabalho que a gente faz. E depois, é lógico, a gente inventa as nossas próprias ferramentas, com o passar das experiências que a gente vai tendo, vai criando nossas ferramentas específicas, né? Qual a dica que você daria para quem quer começar nessa tua profissão? Primeiramente, gostar da cozinha, porque embora eu não produza comidas para comer necessariamente, você tem que ter esse amor
culinária, você tem que ter um senso estético aguçado. Então você pode estar fazendo cursos de design, cursos que possam agregar ao bom gosto que você tem que trazer para o produto final e saber gostar de cozinhar, aprender os truques, porque eles vão ser úteis de alguma maneira, mesmo que você não faça exatamente para servir e tal. Claro, no nosso caso não é comida para comer, você tem que gostar e tem que entender. Então, é isso, pesquisar muito. Hoje é muito mais fácil você ter referências boas do que quando eu comecei, que a gente tinha que comprar livros que eram caros e difíceis. Hoje a gente tem um acesso muito mais rápido às informações e de forma barata até, mas é muito empenho, né? Empenho sempre, dedicação, em tudo, foco, né? Porque eu acho que é uma coisa que falta. Hoje as faculdades, enfim, formam muitos profissionais e muita gente ama fotografia, mas você precisa se empenhar e ser um diferencial, né? E acho que esse é o grande negócio de qualquer negócio, fazer o máximo que você pode dentro do trabalho. Assim. Qual o trabalho que te marcou mais, assim? Teve algum? Tem vários clientes que eu adorei trabalhar e especificamente acho que não, a gente trabalha muito com embalagens. Agora a gente está atendendo uns clientes que as embalagens vão para a França, vão para várias partes do mundo. Para mim o mais gratificante, o que me marca é saber que ele está vendendo. Ter esse feedback. Sim, esse feedback, olha, está vendendo porque a embalagem está vendendo, né? A foto no final é que ajuda a vender. Então, eu concordo com você, porque eu vou no mercado, às vezes eu compro coisa pela embalagem. A concorrência é muito grande, então você tem muito produto. O que me dá pena de ver, eu lamento, é quando o cliente não percebe que se ele investir um pouquinho mais, ele vai vender muito mais. Tá? Então tem gente que não entende que é o visual que está ali que vai fazer ele alavancar muitas vezes, né? Venda. Porque se você vê assim, né? Se você vende biscoito, por exemplo, é o teu produto. Se o teu biscoito você não coloca ele de uma maneira atrativa, né? Ele é o teu produto. Você não é que você está fazendo biscoito e também está vendendo jeans. Não, você fabrica biscoito, você tem que vender biscoito. Então, a tua embalagem precisa estar muito bem feita. Então, se você já tem o que vai na gôndola, vamos supor, né? O que vai na gôndola, já ali não te chama atenção, depois esse fator preço ou não é outra história, que já extrapola a nossa área. Mas eu digo assim, se aquilo que é o teu filho, que você está colocando ali, expondo ele para vender, você não dá a devida atenção na fotografia, na qualidade, é meio complicado. E por isso que às vezes não se entende, porque é um pouco caro. Mas nada tão caro que isso, ao longo de por exemplo, a vendas, você não sinta essa diferença da exposição da tua embalagem. Entendi. O que você acha dos recursos tecnológicos hoje que a gente está tendo aí para as mais diversas produções fotográficas? Olha, eu vou te falar especificamente da minha, né? Porque eu acho que hoje no mundo, o que tem lá fora, você tem aqui. Acabou, né? Essa coisa de dizer, não, se eu estivesse em Londres... lá fora, quer dizer, você hoje pode ter tudo no Brasil que você tem lá fora. A única coisa que você tem que ter no Brasil é o cliente. Porque o equipamento, isso qualquer um traz. Então, isso é de menos. A partir do momento que você tem esses clientes, você equipa teu estúdio, como tem muitos estúdios extremamente bem equipados também. Então, quer dizer, isso é uma coisa que... Só queria fazer uma parte nesse assunto. Recursos tecnológicos não são suficientes, isso que é importante saber. Que a câmera, a luz está ali para todo mundo, mas como você vai usar isso é o diferente, né? Por isso que tem... Eu já ia até te perguntar isso, tudo, né? Dessa cultura da imagem instantânea, que hoje todo mundo tira foto, você acha fotógrafo, né? Exatamente. Tira e vai para o Facebook, né? Mais do que nunca se viu tanto. Essa é a questão do digital, né? Que existe, claro, veja, é por isso que eu te digo, equipamento que eu tenho, você também pode comprar. Qualquer um pode comprar. Então, o equipamento não é a questão central. Tem que ter um bom equipamento, evidente, porque senão ninguém faz milagre. Tem que ter um bom equipamento. Mas, essencialmente, naquilo que você se especializa, você tem que entender muito bem como funciona. No nosso ramo de alimentação, a gente tem que conhecer os times de tudo, as exigências de tudo.
E aí é que entra a experiência e às vezes as tentativas que você faz e algumas coisas te respondem de uma maneira diferente. Então veja, é importante que se saiba assim, o fato do tamanho do estúdio, de quantos milhões de câmeras tem ali, de equipamentos de luz, é importante parcialmente. Importante é quem está atrás da câmera. Nossa. Quem são os profissionais. É tudo, né? E nem eu, olha que equipe maravilhosa que eu tenho aqui, né? Se não fosse eles... E se você não tem essa galera, como é que põe esse programa? Que eu ficar aqui sozinha, né? Ninguém adiantava nada, né? Mas é isso, né? No final da história é o seguinte, quem está atrás da câmera? É verdade. Então não interessa se eu coloco aqui 700 milhões de luzes e tripés e não sei o quê. Ou seja, a coisa que o cliente entra e cai de costas, me entende? Isso é uma pirotecnia que o que interessa é o seguinte, bom, tudo bem, está tudo muito bonito, condições eu já vi que tem. Agora, quem vai fazer o meu produto? Quem vai trabalhar? Quem são os médicos? O hospital é lindo, mas quem são os médicos? Cadê os médicos? Onde que estão os médicos? Entende? E aí é que a gente entra num foco de estúdio com o foco em alimento, que é justamente 24 horas a gente respira isso, né? Então conhece esses times, né? Que dicas que você daria para quem está querendo entrar no mundo de fotografias? Bom, veja, primeiro estudar. Condição, regra sine qua non para qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Porque senão entra naquilo que você falou. O sujeito copia porque está vendo o que o outro faz. E nenhum trabalho é igual ao outro. Então, quer dizer, na fotografia, ou mesmo no trabalho que ela faz, não é igual ao trabalho. Os desafios são muito diferentes. E aí entra uma experiência, e você não pode fazer muita experiência com o cliente. Ele está te pagando por resultado, não para servir de laboratório. Não é cobaia, né? Ele não é cobaia, ele está te pagando para você dar resultado. Então, por exemplo, o que eu digo, essencialmente, é estudar. Primeiro, estudar a fotografia, sem sombra de dúvida, que existe toda uma técnica. Se vai se especializar em alguma coisa, algum ramo, moda... tirar foto de cachorrinho, qualquer coisa, né? Produto. Que é um segmento, se especializa. Aí você tem que se especializar como você vai tratar o produto. Por exemplo, você fala cachorrinho, pode ser bebê, pode ser gente, né? Agora, como você vai lidar com o ser humano para te transmitir essa emoção? Então, quer dizer, o aperfeiçoamento técnico da fotografia é importante. O que você vai fazer por trás para conseguir arrancar o efeito final é um departamento que extrapola um pouco digamos assim, a técnica da fotografia, e eu acho que entra toda uma questão de cultura, de viajar, de ver, de ler, né? Conhecimento. Esse conhecimento é importante, porque ele reflete no final do trabalho. Tem alguma dica, assim, para quem quer comprar uma máquina fotográfica boa, assim? Veja, uma máquina fotográfica boa, você tem desde 40, 60 mil dólares. Dá para pessoas mais normais, assim, vamos dizer, para gente normal, uma câmera boa. As câmeras que hoje tem ali, digamos assim, semi-profissionais. Tá. Tanto Nikon como a Canon, né, são câmeras excepcionais, lindas. E o que eu recomendo é que simplesmente, se alguém quer entrar nessa área, não vá direto numa câmera full, né, das top, porque vai que você descobre no meio do caminho que... Nem é isso, né? Não é isso. E hoje, com as câmeras de pequeno porte, mas as semi-profissionais, você consegue trabalhar muito bem algumas coisas. Entenda-se, para a publicidade não serve. Ou são câmeras e lentes, equipamento profissional, ou não tem resultado. E hoje qualquer cliente de estúdio de design ou mesmo de agência de publicidade, ele sabe, está acostumado com fotógrafos e os equipamentos que eles usam, né? Então a dica é, se está começando, uma semi-profissional, e sempre pense que a câmera não faz milagre. Você tem que fazer um milagre, né? E ter uma boa lente. Gasta um pouco numa lente boa. Saber iluminar também Saber é um grande problema. Estudar iluminação, né? Na fotografia é iluminação, né? Vocês podiam deixar os contatos de vocês? Sim, claro. O nosso site é estudiodrops.com.br. Estamos no Facebook também com o mesmo nome, Estúdio Drops. Os telefones de contato, o meu 9979-9299 e do Cláudio 9973-7018. Só entenda-se, estúdio com S mudo.
Drops. Estúdio Drops. Drops de né? bala. Balinha antiga. Da bala antiga. Balinha da vovó, né? Balinha da vovó. Essa é a única coisa retrô. O Gente, resto adorei conversar com vocês. Pena que o tempo é curto. Parece que já conhecia vocês. Gente, super obrigada. Espero que vocês voltem mais vezes aqui. Obrigada a você pela oportunidade. Imagina, espero vocês de novo aqui.